Muito boa noite, pessoal. Muito bom dia, boa tarde. Espero encontrá-los muito bem. Eu estou aqui hoje para fazer algo um pouco diferente do usual, para também tentar alguma coisa diferente aqui dentro das plataformas sociais, com o intuito de, obviamente, fazer a minha marca, fazer o meu nome, poder ajudar aí quem está perdido nesse momento complexo econômico e, obviamente, trazer também um pouco de luz sobre algumas possibilidades e oportunidades a respeito aí do mercado financeiro. Já deixo claro aqui que eu sou apenas um entusiasta, não sou um grande especialista, como, por exemplo, Fernando Urich ou outros nomes bem conhecidos nessa rede social. Porém, eu creio que aqui vai ser uma excelente oportunidade da gente aprender juntos, ao mesmo tempo que vocês também podem se manter informados aí sobre tudo que pode estar acontecendo dentro do mercado financeiro. E para essa primeira edição desse vídeo e desse teste, eu quero começar falando sobre o Japão, sobre as taxas de juros japonesas, o carry trade, a moeda japonesa, o iene, né? E também, obviamente, falando um pouco sobre o ciclo econômico atual, os impactos que esses movimentos nos juros japoneses podem causar. E vai ser nessa primeira parte mais uma fala sobre o momento econômico atual, sobre notícias do momento, realmente. E ao final, eu pretendo passar uma mini aula sobre os ciclos clássicos, a teoria clássica dos ciclos econômicos, justamente para você também entender como, teoricamente, o ciclo dos ativos acontece ao longo do tempo. Então, aquele ciclo clássico de bonds, ações e commodities. E essa pauta vai ficar pro final. Mas para a gente começar aqui e acelerar, eu também não sei exatamente quanto tempo esse vídeo vai levar, e eu vou falando, e depois, obviamente, vocês podem dar sugestões, mas eu trago aqui um movimento dos juros japoneses de 10 anos. Se a gente for olhar os de 30 ou de 40 anos, a imagem é muito parecida. O juros de 10 anos japonês atingiu aí um rendimento aproximado de 1,6 aí nessa última semana, e esse é o maior nível desde 2008, né, desde a crise financeira. Obviamente, a gente vê essa alta exponencial acontecendo por uma série de fatores, e isso causa diversos impactos no mercado como um todo. Só que esse movimento da alta dos juros japoneses, eles não são um movimento isolado. Isso é um grito de alerta sobre a fragilidade do sistema financeiro global. E é justamente isso que eu quero trazer aqui de alerta para você, investidor. Dado que a gente vê que o Japão, não só o Japão, mas outros países também aí na linha dos países desenvolvidos, tem uma combinação de gastos públicos crescentes, instabilidade política. A gente vê até mesmo, por exemplo, em relação ao Japão, uma redução das compras de títulos pelo Banco do Japão, ou seja, né, isso está erodindo a confiança dos investidores. O Japão, historicamente, ele foi um pilar de estabilidade, com taxas de juros próximas a zero, e, obviamente, isso durou por bastante tempo. Só que hoje, né, a gente vê que isso está mudando. Obviamente, essas taxas de juros subindo já refletem justamente essa mudança, né? E a gente vê que o Japão ele agora está no epicentro de uma transformação que pode redefinir todo o risco global. E um dos grandes impactos, uma das grandes causas para essas taxas de juros estarem subindo é porque, quando a gente vai olhar hoje as taxas de juros do Japão se a gente vê, por exemplo, a dívida PIB do Japão comparado com outros países desenvolvidos, o Japão ele tem a maior das dívidas em relação ao PIB aqui, comparativamente, né? Hoje bate aí 230% de dívida PIB. Obviamente, durante décadas, né, essa dívida PIB altamente alarmante, ela foi ignorada pelos mercados, porque a gente teve uma combinação muito grande durante anos de uma estabilidade institucional, inflação controlada, uma política monetária extremamente acomodatícia no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos e propriamente no Japão, com juros próximos a zero durante anos. E isso sustentava toda a confiança dos investidores.
Só que esse cenário ele está mudando e mudando de forma rápida, né? A estabilidade global ela está sendo corroída por vários choques geopolíticos, guerras, desacoplamentos comerciais. A gente tem as tarifas impactando e mudando um pouco de toda a cadeia estrutural econômica, né? E obviamente a gente também tem uma expectativa de inflação que é estrutural hoje. E em meio a esse novo regime de incertezas, né, aquilo que antes era tolerado, nesse caso aqui, uma dívida PIB altamente elevada, hoje em dia está sendo reavaliado com certo ceticismo. E o Japão, que é um dos países outrora visto aí como porto seguro, né, ele passa a ser enxergado como uma peça frágil do sistema, que está prestes a romper. E outro ponto muito importante para a gente abordar aqui é justamente o movimento do carry trade, né? Porque muita gente fala, mas assim, qual que é o impacto de fato no carry trade? Obviamente, o carry trade hoje ele é muito menor do que ele já foi no passado. Obviamente, o volume, né, de transações que faz esse movimento do carry trade, né, de pegar juros baratos no Japão, ele é muito menor do que já foi, né? Mas ainda assim ele pode incomodar e pode sim causar um certo incômodo a depender do nível e da força que esse movimento de desalavancagem pode acontecer. Mas vamos lá. Por décadas, né, o carry trade japonês ele foi o motor silencioso da liquidez global. A gente vê que muita gente fala aí da liquidez global. O carry trade, né, japonês ele foi um dos grandes influenciadores para esse aumento na liquidez global ao longo de todos esses últimos anos. Basicamente, os investidores eles tomavam empréstimo no iene japonês com as taxas de juros zero, até negativa, né? Aproveitando a política monetária basicamente ultra relaxa aí do BOJ, né? E eles pegavam esse dinheiro e investiam em ativos de maior rendimento. Então, comprava-se ações americanas, né? S&P 500, ações de mercados emergentes, até criptomoeda e até o Bitcoin entrava nessa jogada aí, né? Obviamente esse movimento hoje, como eu disse, né, ele já é menor do que foi no passado, mas ele ainda acontece, né, ao longo de determinadas janelas de tempo. Só que isso está terminando, né? Porque o BLG ele tem talvez perdido um pouco aí o controle da curva e gradualmente elevado as taxas de juros, né? Até reduzindo as compras dos títulos aí, com o custo do financiamento em iene acaba subindo. Como consequência, a moeda do Japão, né, o iene, ele também começa a subir em relação ao dólar, como por exemplo, dado que os juros japoneses vão ficando maiores, né, isso gera uma força compradora para você desfazer o movimento de carry trade, ou seja, se anteriormente você vendia a moeda japonesa, né, e ficava de certa forma, talvez até vendido nos juros de longo prazo do Japão, agora você tem que fazer o inverso. Você precisa zerar as suas posições de risco, ou seja, você precisa começar a vender as ações, começar a vender os ativos de risco, né? E precisa recomprar o iene japonês para pagar aquele seu financiamento, aquela dívida que você tem. E, portanto, isso gera uma força compradora no iene, fazendo com que a gente veja uma valorização que começa lá em 2023, né? E tem permanecido pelo menos até o momento atual, mesmo com o DXY caindo, né? Você vê que o dólar tem perdido força, né? Obviamente, isso impacta também na alta aí do iene japonês, né? Ela impacta diretamente na queda do DXY. Isso, claro, causa um impacto nas ações como um todo, né? Porque, obviamente, você vê que isso gera uma pressão de venda, por exemplo, para ativos de risco, S&P 500 ou até mesmo mercados emergentes, né? Dado que o investidor fazia aquele movimento de compra, né? De bolsas globais, né? Só que esse risco ele não é gradual, né? Ele é assimétrico, né? Porque você tem um ambiente de juros elevado globalmente, uma economia mundial frágil de certa forma, né? E qualquer choque inesperado, uma eleição estável, uma crise bancária regional, um conflito geopolítico, né? Poderia desencadear um movimento de flight to quality, né? Ou seja, zera tudo, zera tudo de ações e recompra a dívida, zera a dívida. Isso geraria uma força forte para a alta do iene japonês e até mesmo uma, eventualmente aqui, dependendo da janela, uma alta para o DXY também ao mesmo tempo, né? É interessante avaliar esses riscos. Só que quando a gente fala de ativos de risco, você vê aqui a figura do Bitcoin como uma figura
talvez aqui bem com uma certa incógnita, né, nesse ano de 2025. Por quê? Porque o Bitcoin, ele tradicionalmente, ele é visto como um ativo de risco, né? E ele hoje está numa encruzilhada única, porque esse ano ele bateu 123 mil dólares, a máxima histórica, justamente desafiando a lógica de que, obviamente, taxas de juros altos ou uma elevação nas taxas de juros, né? Ou até mesmo o desmonte do carry trade, ele prejudicaria uma alta do Bitcoin. Só que essa resiliência do preço do Bitcoin, ela pode estar refletindo uma mudança estrutural, de que talvez o mercado dos bons ele está passando por um ajuste e o mercado está cada vez mais desconfiado desses títulos como um todo, né? A gente vê, poxa, uma dívida PIB altamente elevada do Japão, né? Isso começa a gerar uma certa dúvida. Então, os governos globais, né, incluindo o Japão, os Estados Unidos, eles estão emitindo recordes aí de dívidas, né? Até os Estados Unidos agora tem aquele Big Beautiful Bill, né? Vai ser um recorde de dívida aí de 3,4 trilhões, né? Isso vai aumentar ainda mais o déficit, né? Com os planos fiscais aí do Trump, né? E o Japão ele lida com essa dívida insustentável em relação ao PIB aí, ao longo dos anos, né? Então é muito interessante a gente avaliar o resultado disso tudo, né? Porque se a gente for comparar o TLT, que é o ETF que investe em títulos longos dos Estados Unidos, né? A gente vê que o TLT ele sofre a marcação ao mercado, ou seja, quando os juros sobem, o PU do ativo cai, né? Ou seja, o TLT cai. E quando os juros caem, o TLT ele acaba subindo. E como o movimento de juros ele está altamente incerto, mais virado para o lado de alta durante os últimos anos, aí, né, durante os últimos meses, o TLT ele está registrando uma perda aí de 2% em 2025, né? Só que é interessante a gente avaliar que na outra ponta, o Bitcoin ele está altamente resiliente, né? Ele tem valorizado aí aproximadamente 20% no momento, até o momento, né, durante esse ano, né? E isso tudo com os investidores institucionais começando a enxergar o Bitcoin como uma alternativa à dívida soberana. Porque, afinal, ele tem uma oferta fixa, limitada, tem independência de política, fiscal, uma crescente aceitação aí de family offices, né? Então, ele emerge como uma reserva de valor. E isso, obviamente, reflete aqui no fluxo de ETFs de Bitcoin Spot, né? Fluxos os ETFs da BlackRock, os ETFs aí listados na Bolsa Americana, como por exemplo, né? Eles têm registrado aí mais de 5 bi de entrada só esse último mês, né? E os fluxos realmente têm acelerado aí nesses últimos 3 meses de entrada, né? De compra desses ETFs Spot aí de Bitcoin. Obviamente, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a volatilidade ela permanece alta, né? Apesar do potencial, o Bitcoin ele também não está imune, né? Um cenário de sell-off extremo pode ser até que o Bitcoin ele acabe apresentando alguma correção, né, negativa, mas talvez até inferior aos títulos, quem sabe, né? Então é interessante a gente ver como o Bitcoin ele tem passado por essa mudança de paradigmas aí, né? Nos últimos momentos. Obviamente, a questão das tarifas também impacta bastante, né? As tarifas em si, elas têm gerado uma grande volatilidade e aumentado ainda mais a incerteza do jogo, né? A incerteza econômica. E quando a gente vai falar em riscos sistêmicos, a gente tem vários aqui, né? Principalmente uma volatilidade potencial alta, olhando no horizonte, né? A gente vê o desmonte do carry trade podendo causar um efeito em cascata, eventualmente isso elevaria o VIX, né? A gente poderia ter um contágio global, né? A gente poderia inclusive ver um impacto nas treasuries até mesmo dos Estados Unidos, que é o que já está acontecendo, inclusive, isso bateria até no DXY e na moeda americana podendo ter uma apreciação no meio desse sell-off aí, olhando para frente. Então, a gente tem diversos triggers, né, que podem impactar o mercado como um todo, e, ademais, a quebra da confiança, né, ou seja, se os leilões dos títulos japoneses, ou até mesmo os leilões dos títulos americanos, né, para emissão de novas dívidas, se eles continuarem fracos, né, a gente pode ver intervenções drásticas aí por parte do Fed, por parte do BOD como um todo, né? Aqui não só falando do Banco Central japonês. Só que apesar de tudo, aqui eu chamo atenção para um movimento interessante. Apesar de toda essa dúvida em relação ao Japão, a gente vê que o CDS, que é o seguro contra o calote da dívida pública, né, dos Estados Unidos, investidores que colocam dinheiro aqui, né, a gente vê que o CDS do Japão ele não tem subido, apesar de toda essa dúvida,
né? Eventualmente alguém se desfazendo de títulos japoneses para comprar Bitcoin, talvez, pode acontecer. Mas veja que o mercado como um todo ele não está tão desconfiado do Japão em relação a anos anteriores, mesmo tendo uma dívida PIB altamente elevada, né? E olha onde está o grande impacto. Ele está justamente na percepção do risco do governo americano de poder dar um calote, porque o CDS dos Estados Unidos, sim, tem subido aí desde 2023 e 23 e permanecido em patamares elevados, ou seja, são literalmente os investidores precificando um certo risco dos Estados Unidos darem algum calote na dívida. É gente colocando dinheiro aqui. Então, vai acontecer? Não vai? É difícil você imaginar que isso aconteça, né? Porque você vê que uma alta nas taxas de juros japonesas gera como consequência para o Fed ter que elevar os juros também ou permanecer com juros em patamares elevados. E os Estados Unidos, eles também têm uma dívida PIB relativamente alta, né? E aumentado os déficits, né? As políticas aí, inclusive com as tarifas, podem aumentar esse déficit como um todo. Então, o mercado percebendo esse risco, né? Tem olhado para os bonds como um todo e se desfeito até mesmo vendendo bonds para comprar ouro, comprar outras coisas que possam proteger esse investidor, talvez esse movimento de alta de treasuries, né? De queda de alta no DXY como um todo, de queda em outras moedas. Então, é um movimento interessante a gente ver, porque está acontecendo justamente o contrário do que se imaginava, né? Do que todo mundo imaginava que poderia acontecer. E aqui eu fecho então essa parte mais informativa, né, em relação à economia como um todo, e principalmente sobre essa questão do carry trade japonês, que era o foco da conversa, até fugir um pouco do assunto aqui, mas agora eu entro então na parte mais educativa realmente, que é para a gente falar a respeito da teoria clássica dos ciclos, né, e principalmente dos ativos aqui, dos bonds, das ações e das commodities. E aqui, isso é uma mini aula que vai ajudar você a entender justamente como os ativos de risco se comportam em determinados ciclos econômicos, ou até uma regra de bolsa que historicamente acaba acontecendo, né? Obviamente, não dá para se basear como 100% verdade, né? Porque as coisas mudam, o mercado é totalmente dinâmico, né? Mas, via de regra, isso aqui ajuda bastante a entender a questão econômica e o ciclo dos ativos. Mas vamos lá. Existe uma lógica recorrente aí nos ciclos econômicos e nos mercados financeiros que remonta a essa teoria clássica, né? Os ativos eles não se movem ao acaso, eles seguem determinadas sequências, né? E quando a gente vê essa sequência nessas ondas, fica um pouco mais claro, porque historicamente, né, a gente vê que os títulos da dívida, os bonds, eles são os primeiros a sinalizar uma mudança de regime. Obviamente, quando os juros sobem, os preços dos bonds caem e o fundo desse mercado de bonds ele pode indicar o ponto máximo de aperto monetário, ou seja, a linha azul aqui é o PU dos títulos, né, dos bonds. Ela vai caindo, o PU vai marcando o mercado de forma negativa, conforme vai havendo uma alta nos juros. E chega a determinado momento onde esses juros já estão elevados ao máximo e podem começar a apresentar um movimento de correção. E é aí onde os bonds, né, começam a ter uma valorização, um determinado ágio aqui ao longo do tempo, né? Então a gente percebe que esse movimento aqui falando só dos juros, né, ele é muito claro, né? Quando os juros são elevados, o PU dos títulos cai, o TLT, por exemplo, acaba apresentando uma performance bem ruim nesse meio do caminho enquanto os juros estão subindo, né? Chega um momento onde os rendimentos se estabilizam, o mercado de título começa a precificar cortes futuros, né? E o movimento inverso começa a acontecer, ou seja, os bonds fazem também um fundo aqui ao longo de determinado período de tempo. Obviamente, com algum atraso, os mercados acionários eles seguem esse movimento, porque um alívio nas taxas de juros melhora a atratividade, melhora o valuation, o custo de capital. É, a gente começa a ver que as ações começam a ter lucros futuros, né, maiores, elas passam a ser reprecificadas de forma positiva. Então, elas também, depois que o mercado de bonds faz um fundo, a gente vê que as ações também fazem um fundo e voltam a ter uma certa apreciação. E ao final do movimento, a gente vê as commodities entrando em cena.
elas são geralmente as últimas a se mover, né? A gente comenta que no late stage é quando as commodities começam a surfar esse movimento de forma mais agressiva, onde a gente tem maior oportunidade com valorização do ouro, do cobre, né? Mas elas também justamente carregam essa força na reta final do ciclo, né? Isso porque a valorização das commodities, né? Ela está ligada a uma retomada real das atividades econômicas, até eventualmente um momento de aceleração muito forte econômica, né? Com risco de inflação, por exemplo, né? E um aumento da demanda por ativos de hard assets, né? A demanda física, de fato. Então, a gente vê que essa aceleração da inflação, né, causa como consequência uma alta também aí nas commodities, né? Ou o contrário também pode ser verdadeiro. E aí é quando esses ativos reais eles começam a se apreciar também. Então, esse movimento, né, de primeiro os bonds fazerem um fundo, depois as ações, depois as commodities, depois o inverso, os bonds fazem topo, ações fazem topo, commodities fazem topo, ele tem um delay, tem um lead time aí, né? Geralmente o pessoal fala que leva de 6 a 12 meses para esse movimento entre fases acontecer. E quando a gente olha o movimento atual da economia, né, a gente percebe que a gente pode estar justamente aqui num cenário de topo dos títulos como um todo, porque os juros eles têm subido, né? A gente vê que o TLT ou outros títulos ali de longo prazo, né, ETFs de longo prazo, eles têm marcado de forma negativa, têm apresentado rentabilidades ruins, né, já há algum tempo, né? Então, eu diria que a gente está aqui próximo, indo para um movimento de topo, né, desses juros americanos ou juros como um todo. E aí ainda é um movimento que as ações têm um certo respiro, né? Você vê que as ações elas ainda podem surfar alguma relativa alta aqui, mas essa alta ela pode acontecer de forma bem breve. E é aqui que eu chamo a atenção, né? Porque quando você percebe que o ouro tem batido máximas históricas, o cobre tem performado muito bem, a gente vê que esse movimento de commodities ele já começou, né? Talvez a gente esteja justamente aqui nesse ponto do ciclo, né? Onde os juros vão bater onde os juros vão bater algum máximo aí em breve, né? Algum topo em breve, né? Ou seja, os juros podem voltar a subir, né? Esse é o risco que o mercado precifica hoje. As ações ainda têm um gargalo aqui, um espacinho para andar, desculpa, né? Tem ainda um espaço para se valorizar. Só que as commodities já começam a precificar esse ciclo, já começam a performar muito bem. E talvez elas ainda surfem até um movimento maior aqui, até justamente a gente ver o fundo acontecer nos títulos, né? Então, durante esse momento, vai ser mais atrativo você ter também posições no ouro, você ter posições aí em ativos hard assets e até mesmo no Bitcoin, dado que hoje ele tem mais sido visto, né, dentro dessa casca aqui de um ativo de proteção, de fato, né, do que como um ativo de risco. Porque veja só, as ações, né? Quando a gente veja o seguinte, os juros começam a subir, a economia começa a ficar pressionada. O que que acontece com o lucro das ações? O lucro das ações cai, ou seja, o preço, né, sobre aquele lucro, ele também começa a cair, né? O preço da ação ele vai cair justamente junto com a queda da lucratividade da empresa. Só que veja bem, o Bitcoin não depende de lucratividade, o ouro ele não depende só da demanda industrial, ele depende também da demanda dos investidores como proteção. E aí que entra o X da questão, porque talvez o ciclo econômico esteja muito ruim, mas a perspectiva para a valorização desses ativos hard assets, ela pode estar muito boa, porque talvez o mercado, o Fed, né, o governo, ele vai ter que estimular a economia, vai ter que aumentar a liquidez, na outra ponta, ele vai ter que controlar a curva de juros, né, que é o que está acontecendo agora, e pode impactar diretamente no ciclo econômico. Então, as ações, elas podem não ter uma performance muito boa nesse período, né, mesmo que os ativos ligados aí a commodities, né, Bitcoin, ouro, por exemplo, eles podem estar surfando um movimento muito bom porque eles não dependem puramente do ciclo econômico. Então é esse movimento que eu gostaria de chamar atenção, que a partir daqui eu creio que dessa mini aula você já vai conseguir observar essa sequência acontecendo na economia muitas vezes, né? Isso se repete
por várias e várias vezes, né? Obviamente, como eu disse, com um certo delay, né? Aqui esse delay pode levar de 6 a 12 meses entre cada etapa, né? Cada fundo e topo. E obviamente vai ter momentos diferentes, onde os juros podem estar subindo e as ações também, dependendo da precificação que o mercado vai enxergar para aquele momento. Só que a partir daqui você já consegue entender mais ou menos o ponto do ciclo em que a gente está. Isso é fundamental para a gente até mesmo antecipar os ciclos e as oportunidades, né? Então, eu creio que com isso aqui eu fecho esse assunto como um todo. E eu quero deixar aqui a mensagem final, né? Que o Japão ele não é apenas um ponto no mapa, né? Ele é um pilar do sistema financeiro global. O aumento dos juros como um todo, né? O colapso do carry trade, as tensões comerciais, quebra da confiança. Isso tudo simboliza, né, um fim de um ciclo, e não é à toa que o meu Substack se chama o ciclo final, que eu vejo justamente a gente passar por um momento de uma alta transformação no mercado financeiro tradicional, e é justamente para isso que eu estou aqui, para passar essa mensagem de que o ciclo final está em curso, a fissura ela já está feita, e o que vem pela frente vai depender muito da resiliência do mercado e das decisões aí dos bancos centrais, e obviamente da sua decisão. Então, tenha cautela, tenha atenção na hora de montar a sua carteira e se prepare, né? Porque a gente vê que o colapso, então, ele pode ser silencioso até no momento que tudo desmorona, né? Então, eu até brinco, slowly, slowly, so fast, né? Então, devagar, devagar, de repente a coisa acontece muito rápido e você não tem como se posicionar. Então, tenha atenção. Vamos juntos, pessoal. Sugestão, eu sou todo ouvidos aqui, aceito qualquer tipo de sugestão, crítica e espero que esse vídeo realmente ajude vocês aí. E um grande abraço, pessoal. Até mais.